nesse vídeo eu vou abordar alguns conteúdos que já foram vistos anteriormente, porque eu acho que eles são pontos que realmente devem ser internalizados, visto a importância, né, que eles têm não só dentro da programação, como no geral para melhorar o pensamento, o raciocínio lógico, que são os pilares do pensamento computacional, o conceito de algoritmos, e vou também fazer a revisão da questão dos anos, né, bissextos. Vou tentar fazer um desenhinho e explicar aqui ao vivo novamente para que realmente seja entendido. E vou concluir o assunto de hoje falando um pouquinho mais. Eu acho que não dei tanto enfoque para os fluxogramas e os diagramas de Chapin. Vou fazer também alguns exercícios de uma lista que eu achei bem legalzinha, que vai ser ótimo para que a gente comece a realmente entrar no mundo da programação, porque a gente estava vendo só que de uma forma secundária, usando a programação para fixar os diagramas, né, as formas de representar o algoritmo, mas não como realmente para aprender a programar, porque a gente não entrou ainda nas estruturas, né, de repetição, enfim, só foi mais variáveis simples, com contas simples, mas a programação é feita disso, então fica calmo. A programação é feita de mais, de menos, de vezes de divisão. Então, toda a base dela é isso. Se você sabe as operações básicas, se você sabe ler, escutar o usuário e exibir alguma coisa para ele, já é muito bom. Então, vamos partir aqui para os pilares do pensamento computacional. Eu queria lembrar, né, que são 4. A decomposição, que é quebrar um probleminha em partes menores, você dividir para você conquistar. Os algoritmos, né, que são o passo a passo, que a gente está vendo as formas de representação. A abstração, que é você esquecer o que não é importante, focar nos dados que você vai usar, porque às vezes o programa pede, não sei, um nome de uma pessoa, sendo que o programa é para retornar o total de uma venda, que foi o caso, né? O nome meio que se perde, então você não precisa focar, tipo, vou pegar o nome da pessoa agora, porque não vai ter nenhuma diferença no problema. E você também abstrair, tipo, uma pessoa, ela tem nervos, corpo, órgãos, mas para um computador ela é só um CPF e um nome, no máximo, sabe? Então, e também reconhecer padrões, você lembrar de coisas que você já viveu, de pesquisas que você já fez, de coisas que seus amigos já falaram, de uma biblioteca que acabou de surgir, ou pensar até mesmo que, se em tal linguagem tem isso, provavelmente nessa aqui tem também, você tentar reconhecer ter uma certa naturalidade em lidar com as coisas, porque você já tem uma experiência prévia. Sobre o conceito de algoritmo, eu queria frisar as palavras, né, mais chaves de todas, que ele é finito, que ele é uma sequência lógica, que a ordem, né, na maioria das vezes vai importar, um parêntese fora do lugar vai fazer a diferença, e que ele também é uma solução. Algoritmos são soluções, mas eles são intermediários entre você, seu pensamento e o computador com a linguagem de programação. Então, até você ir programar numa linguagem, você antes tem que pensar o que você vai fazer. O como é uma consequência. Se você sabe o que você quer explicar, não importa muito que idioma você vai usar. Você sabe o que você quer falar. Eu quero falar, eu sou o Brendo, tenho 18 anos. Você fala inglês, você fala em francês, mas você precisa saber o que você quer dizer antes de fazer. E o algoritmo é para isso, é para te ajudar a chegar no ponto de fazer o código. Tem gente que faz, tem gente que não faz, tem gente que vai programando por tentativa e erro. Só que você ter um scriptzinho do que você está pensando ajuda muito, até mesmo você identificar onde foi que você errou, onde que o seu pensamento foi falho, entendeu? Então, para isso, nós temos as formas de representar o algoritmo, que são a narrativa e o pseudocódigo, que são escritos, né? A gente trabalha bastante em cima disso. A narrativa é escrita em português mesmo, você bota faço isso, 2, faço aquilo, e é muito característico. As receitas de bolo, manuais de instrução são exemplos de narrativas, algoritmos narrativos que chegam a um resultado final, justificam o seu início, são passos finitos e explicam para qualquer um leigo fazer aquele programa.
O pseudocódigo ele já é bem mais parecido, é o mais parecido com a linguagem de programação de fato, só que ele também usa o português, mas já com uma indentação, já com algumas palavras-chave, uma sintaxe específica, dependendo da ferramenta, né? A gente está usando o Portugal Studio, e aí ele usa o enquanto, faça, usa os colchetes, então tem toda uma aparência que lembra muito um código já para o computador. Ele é muito fácil de você transformar na sua linguagem de programação, porque ele já é naturalmente muito parecido. E tem também os diagramas de Chapin e o fluxograma que ficaram para ser explicados hoje. Eu acho que eu não bati muito na tecla, né? A gente viu como que as ferramentas deveriam funcionar, mas depende muito do padrão. Você tem que conhecer ele antes, porque uns usam de um jeito, outros usam de outro. O símbolo pode significar várias coisas para cada pessoa. Então, a gente tenta padronizar. Tem uns que são padrões que são os de início e final, que são esse... Não é um círculo, mas é tipo uma bola meio oval. E o de fluxo mesmo, que são as setas. Então, esses não mudam, geralmente. Mas os outros, você pode encontrar alguma diferença. O de decisão também é bem característico. Quando você olha para o de decisão, você já pensa, é um se. Bem aqui tem um se. Quando você vê uma seta que vai e volta, já significa que o programa se repete, uma estrutura de repetição. Quando você vê o início e o fim, você já sabe, não, aqui é o começo do programa e aqui é para terminar a interação, é para terminar o print, para terminar tudo no final. E aí os demais podem sofrer alguma diferença, mas sempre vai tratar de entrada, processamento e saída. Por isso eu digo para você identificar o que você vai receber e o que você vai mandar. Porque aí depois que você tem isso bem claro, você consegue saber o que você precisa fazer com o dado até chegar no ponto de exibir. O diagrama de Chapin eu nunca tinha visto, também nunca usei, mas eu achei interessante porque ele segue uma certa hierarquia e usa as estruturas mais básicas de repetição e decisão. As ações ficam dentro de retângulos menores e a decisão é feita de triângulos. Aqui no meio fica a expressão de teste, de um lado a verdade, do lado falso, que vai ser executado dependendo da resposta dessa expressão. E aqui a gente tem o for e o while convencionais, em que a expressão acontece aqui, né? Enquanto isso, faça isso. E aqui do while, então faz isso enquanto essa expressão for verdadeira. Tem, então, todas essas formas de representar os algoritmos. Não tenho um consenso sobre qual é a melhor, já falei isso com você. Eu prefiro a narrativa porque eu acho que é mais simples, é mais rápida. Só que as pessoas costumam preferir as visuais, que você bate o olho, como eu falei, e já identifica que um losango é um se. Então você não precisa pensar se, isso, então isso. Não, porque lá já está dizendo que é isso mesmo. E aqui fala que, por outro lado, tem representações que têm mais riquezas. No caso, por exemplo, o pseudocódigo é a que mais parece. Então, é a mais rica em detalhes, a mais próxima de qualquer linguagem de programação. E aqui ele dá as formas, que foram as que eu já te apresentei, a narrativa, né, o fluxograma, o de Chapin, o pseudocódigo que a gente viu, e as linguagens de programação. Então, todas essas a gente trabalhou, sendo que eu prefiro a linguagem, né, narrativa antes de fazer na linguagem de programação. Aqui ele traz exemplos, eu não vou citar esses da narrativa porque já foi muito falada. Aqui o de fluxograma ele também traz o padrão que ele reconhece, né, como sendo o certo. Aqui tem um exemplo de uma média, inicia, pede 2 notas para o usuário, calcula, guarda, né, dentro de uma variável média, e aí faz a pergunta, média maior que 7? Se sim, printa aprovado, se não, printa reprovado. E o diagrama de Chapin aqui dele é o mesmo da média, né, que lê 2 notas que o usuário digita, calcula a média e guarda dessa variável, pergunta se foi aprovado, escreve aprovado, se não, escreve reprovado. Tem um pseudocódigo aqui também, esse material já está lá dentro do nosso Notion. E aqui também traz as palavras, né, que tem dentro do pseudo. E tem muitas outras coisinhas que a gente vai ver mais pra frente. Aqui trazendo mais exemplos. Um fluxograma para um domingo. Início. Você tem a ação de acordar, de tomar café. Se pergunta, é um dia de sol? Se sim, eu vou pra praia. Se não, eu vou ler jornal em casa. Mas depois disso, né, de você ir pra praia ou ler jornal, você vai ao cinema, independente de ser sol ou não, né? Vai fazer uma refeição, vai dormir e acaba o seu domingo.
Esse daqui é também de uma média, só que na forma de fluxograma. Recebe, né, 2 números do usuário e pergunta: eles são zeros, esses números? Se sim, eu peço de novo para o usuário, porque não pode ser zero, já que eu vou fazer uma divisão. O dividendo não pode ser zero, senão a divisão fica inválida. Então, quando os números não forem zeros, eu vou dividir e vou imprimir para o usuário. Esse aqui, ele recebe uma cadeia de caracteres e declara uma variável i, né, de index, começada com 0. Então, ele vai e pergunta: a cadeia na posição i é diferente de 0? Ou seja, a pessoa escreveu uma palavra com mais de uma letra? Se sim, eu vou declarar essa minha variável i com mais 1. Ou seja, se era 0, agora vai ser 1. E aí eu vou fazendo isso até eu terminar essa palavra, acrescentando 1 à quantidade de letras que estão, né, aparecendo. E aí, quando não for mais verdade, quando a cadeia for igual a 0, vai ser falso, né? E o fluxo vai terminar, porque eu vou printar o tamanho da cadeia de caracteres. Aqui eu achei bem interessante, que é um diagrama de Chapin, que responde à fórmula de Bhaskara. Eu fui procurar, né, sobre essa questão do discriminante da raiz ser 0, maior que 0, enfim, negativo. Mas eu não encontrei, mas eu sei realmente que tinha isso. Mas ele lê os 3 coeficientes, né? Porque é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, b, a e c. Então ele pede esses 4 variáveis. E depois se pergunta: essa multiplicação, né, essa conta, é maior do que 0? Se for maior que 0, é pra cá, né? Se for maior do que 0, ele vai perguntar. Gente, calma. Me confundi. Já vi que esse aqui não funcionaria pra mim. Isso aqui é menor do que 0? Se for menor do que 0, eu vou fazer essas contas aqui. Eu não lembro de ter visto isso na escola, então eu acho que isso aqui é conta de número imaginário. Porque tem aqui imaginário e real, número real e imaginário, não sei. Mas tem essa parte, que se ele não for menor do que 0, eu pergunto: ele é igual a 0? Se for, ele vai ter só uma raiz, porque a raiz A é igual a raiz B. E se não, eu faço a conta normal, né, com 2 raízes diferentes. Aqui isso a gente já viu. E aqui é mostrando também um fluxo de repetição, né? Quando isso aqui está dentro de um quadrado, é porque ele está se repetindo. Então ele pede um A, pede um B, e enquanto o A for diferente do B, ele vai fazer a pergunta: A maior do que B? Se for verdade, ele vai atribuir A menos B a A. E se for falso, ele vai atribuir B menos A a A. Vai ficar fazendo isso até eles serem iguais, até eles se tornarem iguais. E no final eles vão dar o valor de A a X e vai printar o X. Bom, acho que deu para pegar um pouquinho, né? E agora eu vou resolver algumas questõezinhas de uma apostila que eu achei bem interessante. Eu vou colocar ela, ainda não tinha colocado, mas vou já colocar na parte de algoritmos. Não, vou colocar mesmo na aula de hoje, de Chapin e fluxograma. Aqui no final vai ser o último link, que eu achei muito bom. Tem questõezinhas que eu até tinha falado para você responder, algumas que tratam dos parênteses, né, dessa terceira e essa quarta, eu acho que é bem interessante. Então eu vou responder aqui essa primeira, né, que a gente não fez, e mais algumas, para não ficar muito longo também. Certo? Então vamos lá, vou fazer essa primeira, vou deixar como comentário aqui em cima, para eu não ter que ficar olhando. Então, tá bom. Escreva um algoritmo que armazena o valor de 10 em uma variável A. Então já vou declarar aqui, let A recebe 10. E o valor 20 é uma variável B. Então, let B igual a 20. A seguir, utilizando apenas atribuições, troque os conteúdos, fazendo A passar para B. Não tem como eu fazer um passar para o outro sem apagar o conteúdo, né? Sem ser sobrescrito. Então eu vou criar uma variável temporária. Vai receber o valor de alguma delas. Então eu vou botar A. E aí eu vou colocar aqui A recebe B e que B recebe temporária. E vou
printar A e B. Oh, não é print. Droga. Log AB. Então vamos testar. Eu tenho que deixa eu ver se funcionar. Node aula 4. Pronto, né? A e B ficou aqui 20 e 10. Então essa aqui tá beleza. Agora vamos para essa quinta eu não vou fazer, que a gente já fez também. Pronto, essa sexta a gente nunca fez. Então vou criar outra questão aqui. Questão 6.js. Fazer a mesma coisa, né? Comentar aqui. Vamos lá, deixa eu dar um zoom. Escreva um algoritmo de dimensões de um retângulo e escrever a área. Então eu vou ter que pegar aquela biblioteca que faz leitura, né? Que é essa aqui. Import prompt from prompt sync. E aí eu vou fazer let base igual a number prompt digite a base. Eu vou copiar a linha, digite a altura. Vou fazer outra variável let área, que é igual a base vezes altura, né? Vezes área? É, né? É só isso. Sim. Então, log área certo. Deixa eu instalar prompt sim, que senão não vai dar certo. Vixe, já não deu certo agora. Deixa eu rodar 100, porque eu acho que já tem na real, porque eu tô nesse repositório dentro de... ele já tá, porque ele tá dentro de um. Eita, e acho que é isso. Tá. Muito legal comentar. Ou comentar não, ela tá aqui comentada uma vez. Eita, meu Deus. Tô apertando meu Deus toda hora. Anos, meses e dias. Top. Digite sua idade em anos. Droga. Dias
E escreva a idade dessa pessoa apenas em dias. Tá. Então, certo. Então é para considerar que o mês é 30 dias e que o ano é 365. Então fica muito fácil. Então é só eu multiplicar quantos anos por 365, quantos meses por 30 e somar com os dias. Então já vou logo dar o log diretaço. Eu vou te explicar aqui como é que faz a formatação, né? Acho que eu não cheguei a comentar. Mas quando você quer colocar a variável dentro do parênteses log, você pode usar aspas assim ao contrário, a crase, né? 2 crases. E aí dentro você pode usar português normal, escrever você nasceu. Aí para colocar a variável é um pouco parecido com Python. Em Python você bota só isso aqui, né? Essas chaves. Mas no JavaScript você coloca um cifrão antes. E aí aqui dentro ficou até coloridinho, porque você pode colocar a variável aqui dentro. Então você nasceu. Vai ficar uma conta muito feia. Eu vou fazer fora mesmo. Vou botar let dias de vida. Que vai ser anos. Deixa eu botar parênteses. Anos vezes 365 mais meses vezes 30 mais dias. Então você nasceu, dias de vida, tantos dias atrás. Vou botar para rodar. Essa aqui é a Q número 7. Node Q7. Minha idade em anos, 20. Minha idade em meses, 1. Dia 11 para 25 dá 14. Eu nasci 7.344 dias atrás. Yay! Por hoje é só. Qualquer dúvida, só me perguntar. E é isso. Xoxos, Gospel Girl.